Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer estar novamente com vocês aqui em mais um encontro aí para a gente deixar algumas dicas importantes para vocês que estão se preparando para o concurso delegado de Polícia Civil do Pará. Vocês já sabem que o Instituto, a banca, a OCP, ela tem algumas peculiaridades e o principal problema que às vezes vocês vão enfrentar é que não existe prova para delegado de polícia civil ainda realizada por essa banca. Outras carreiras policiais, essa banca já atuou. Mas se você analisar as provas relacionadas às carreiras policiais aí aplicadas pela AOCP, vão verificar que ela se aproxima muito do quê? Da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas, bem como da CESP-Sebrasp múltipla escolha. Então, portanto, nós vamos trabalhar ali com questões similares ao perfil da banca. Antes de mais nada, é importante que vocês façam o quê? Leiam atentamente a Constituição Federal, principalmente para a prova objetiva. Fiquem atentos. Ah, professora, eu não preciso então estudar doutrina e jurisprudência? Não estou falando isso, mas tem que ser um estudo o quê? Conjugado entre esses três pontos. Letra da Constituição, doutrina e jurisprudência. Vamos analisar a primeira questão que eu trouxe para vocês nesse nosso encontro aqui. Vejamos. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, vamos lá. Antes de analisar a questão, algumas ponderações. Vocês sabem que pela nossa Constituição Federal, o título 2, ele inicia-se com o quê? Com os direitos fundamentais. Ou melhor, o título 2 trata os direitos fundamentais, aborda o assunto relacionado aos direitos fundamentais. E se vocês pegarem e lerem no índice da nossa Constituição, vão verificar que o título 2, que inaugura os direitos fundamentais, ele é composto por 5 categorias de direitos fundamentais. Quais são essas categorias? Nós temos artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 6º e seguintes, direitos sociais, artigo 12, direitos de nacionalidade, artigo 14 e seguintes, direitos políticos e artigo 17, direitos dos partidos políticos. Procurem dar uma ênfase especial ali, principalmente na época de revisão, aos artigos 5º, 12, 13, ok? E 14. 5º, 12, 13 e 14. São artigos que são bastante explorados. Professor, não preciso ler os demais artigos, não disse isso, pessoal, mas isso é mais para uma rápida revisão, aquela revisão na semana que antecede a prova. Joia? Direitos fundamentais. Não é porque existe este título 2 da nossa Constituição que os direitos fundamentais limitam-se a ele. Errado, porque o rol dos direitos fundamentais, ele é meramente o quê? Exemplificativo. Quer ver a justificativa desse meu raciocínio aí? Pega o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Da leitura desse parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, verificamos claramente que esse rol é meramente o quê? Exemplificativo, não é o rol taxativo. Isso significa dizer que existem outros direitos fundamentais espalhados ao longo da nossa Constituição, bem como podem existir outros direitos fundamentais que não estejam incorporados na nossa Constituição, mas que possuem esse status de direitos fundamentais. Chamo a atenção também dos senhores e das senhoras para a leitura do enunciado da súmula vinculante número 25. Ela preceitua o seguinte: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então já estou chamando a atenção também dos senhores para um dispositivo, um inciso do artigo 5º que prevê
a prisão civil em duas hipóteses, no caso do devedor de alimentos e também do depositário infiel. Entretanto, segundo o enunciado da súmula vinculante número 25, a prisão civil do depositário infiel, ela é o quê? Ilícita. Ela não se coaduna com normas de direito internacional, Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Essas são as primeiras ponderações que eu queria fazer aqui, antes de adentrarmos nessa questão propriamente dita. Voltemos à questão. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo o artigo 5º da Constituição de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país letra A, o direito à inviolabilidade do direito à vida e à incolumidade dos estrangeiros. B, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. C, inviolabilidade à liberdade e à igualdade aos estrangeiros com visto permanente, inviolabilidade do direito à expressão e à liberdade dos seus pensamentos, inviolabilidade da igualdade e do livre-arbítrio e escolha, seja brasileiro ou estrangeiro, no país. Pessoal, isso daí, essa questão aí, se vocês forem verificar, ela foi extraída onde? Do caput do artigo 5º da Constituição. Por isso que eu falei que é de suma importância fazer o quê? Fazer uma leitura atenta dos dispositivos. Diariamente, os senhores e as senhoras deverão ler o quê? A nossa Constituição, ler os demais leis, os códigos, a legislação como um todo, na realidade, que for cobrada para a prova de vocês. Quando vocês pegarem o artigo 5º caput, vão verificar que ele preceitua exatamente o que está na letra B do nosso enunciado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, desculpa pessoal, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Vejam, esses direitos e deveres individuais e coletivos, a despeito da literalidade do caput do artigo 5º, são garantidos a quem? A todas as pessoas físicas. Mais para frente eu vou falar também um pouquinho a respeito das pessoas jurídicas. Mas esses direitos esculpidos no artigo 5º da nossa Constituição são garantidos a quem? A todas as pessoas físicas. Isso quer dizer ao brasileiro nato, ao brasileiro naturalizado e ao estrangeiro, seja ou não residente em nossa República Federativa do Brasil. Ok? Se vocês pegarem, por exemplo, a letra C, está garantindo aqui apenas o quê? Aos estrangeiros com visto permanente, liberdade de seus pensamentos. Pensamento não pode nem ser punido. Letra E, inviolabilidade da igualdade, livre-arbítrio e escolha, seja do brasileiro ou estrangeiro, no país. Letra A, inviolabilidade do direito à vida e a incolumidade dos estrangeiros, não são apenas, tão somente dos estrangeiros. Por isso que a resposta correta é a letra B de bola. Vamos lá. Sobre a organização do Estado. Se vocês pegarem a nossa Constituição Federal, vão verificar que a partir do artigo 18 já inicia-se, melhor dizendo, o título 3 da organização do Estado. Nós vamos tratar aqui da organização político-administrativa do Estado. Vamos verificar os entes que integram a República Federativa do Brasil. Quais são os entes que integram a República Federativa do Brasil? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eventualmente poderão ser aqui também criados territórios. Hoje não temos mais territórios, mas há a previsão dos territórios. É interessante que vocês leiam de uma forma conjunta tanto o artigo 1º quanto o artigo 18 da nossa Constituição Federal. O único ente soberano no país é a República Federativa do Brasil. Os demais entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são entes o quê? Autônomos. Eles possuem algumas autonomias que eles foram concedidas, que eles foram outorgadas pela nossa Constituição Federal. Por exemplo, capacidade de auto-organização, autolegislação, dentre outras. Maravilha?
Letra A, vamos verificar aqui. São poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Artigo 2º, são poderes harmônicos e independentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Chama atenção aqui pelo seguinte aspecto: não existe judiciário no município, razão pela qual a questão está o quê? Errada. Letra B. Compete ao município legislar sobre o horário de funcionamento das agências bancárias. Pessoal, toma cuidado. Estabelecimento bancário é de competência, se a regulamentação de horário de estabelecimento bancário é de quem? Da União Federal. Aí é importante que vocês leiam atentamente os enunciados da súmula 19 do STJ e o enunciado da súmula vinculante 38 do STF. O município pode regulamentar o horário de funcionamento do comércio. Portanto, essa assertiva aqui está errada. Letra C. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do município, do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Professor, parece que está correta essa questão aqui, porque eu acho que eu li algo na Constituição. Eu também acho que eu li algo parecido, mas vamos analisar as outras duas assertivas aqui. Letra D. Após a promulgação da Constituição de 88, só é possível a criação de tribunais de contas por municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Não se admite mais a criação de tribunais de contas municipais. Parágrafo 4º do artigo 31 da nossa Constituição. Os que já existiam permanecem, mas não podem ser criados outros. Está errado. Letra E. Os territórios não poderão ser divididos em municípios. Se vocês pegarem o artigo 33, parágrafo 1º da nossa Constituição, vão verificar que os territórios, se criados, poderão ser divididos em municípios. Qual ente que não pode ser dividido em município? Distrito Federal. Portanto, a nossa questão correta é a letra C. Está lá no artigo 31, caput da nossa Constituição Federal. Beleza, galera? Com isso, nós encerramos esse nosso encontro aqui, voltarei em outras oportunidades. Abraços a todos e bons estudos. Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer estar novamente com vocês aqui em mais um encontro para a gente deixar algumas dicas importantes de direito constitucional para você que está se preparando aí para a prova de delegado de Polícia Civil do Pará. Vejamos o primeiro enunciado que eu quero abordar aqui com vocês. De acordo com o disposto na Constituição Federal, é incumbência da Polícia Federal. De acordo com o disposto na Constituição Federal. Portanto, a questão vai versar sobre o quê? A literalidade do texto constitucional. Por isso que eu falo da importância da leitura diária da Constituição Federal. Não só da Constituição Federal, como da legislação, toda a legislação aí que será cobrada no certame de vocês. Segurança pública. Galera, vocês vão prestar um concurso, vocês vão ingressar em um cargo ali que integra a segurança pública. Portanto, tem que saber o artigo 144 da nossa Constituição Federal de cor e salteado. 144 trata da segurança pública. Antes de mais nada, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês. A segurança pública, ela é considerada um direito fundamental ou não? Nós já tivemos a oportunidade de ver, quem está seguindo a ordem das aulas aí, que o rol do título 2 da nossa Constituição Federal, ele não é um rol o quê? Exaustivo. Ele é um rol meramente exemplificativo. Em se tratando de um rol meramente exemplificativo, nós vimos que existem outros direitos fundamentais que estão fora do título 2 da nossa Constituição Federal. E a segurança pública é um. A segurança pública, ela é sim considerada um direito fundamental, não obstante encontrar-se alocada fora do título 2. E como é que eu sei disso daí? Se você pegar o caput do artigo 5º da nossa Constituição, veja o que ele preceitua. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e a propriedade. Opa, a segurança, ela é sim um direito individual, ela é um direito coletivo. E vejam também no caput do artigo 6º da nossa Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança. Ora, a segurança também é considerada, ela tem um tratamento como sendo um direito social. Portanto, conjugando o caput do artigo 5º, o caput do artigo 6º e o parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, nós podemos afirmar tranquilamente que a segurança pública, a despeito de se encontrar fora do título 2 da nossa Constituição, ela é sim um direito fundamental. E a quem compete a obrigação da prestação de segurança pública? Pega o caput do artigo 144 da nossa Constituição Federal, pessoal. A segurança pública, ela é o quê? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ok? Então, a segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todas as pessoas. Isso é o que está no caput do artigo 144. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Vejam, existem 6 incisos no caput do artigo 144. Professor, tá louco, são apenas então somente 5 incisos. Galera, então a Constituição de vocês não é uma Constituição a partir de 2020. Por quê? No final do ano de 2019, mais precisamente ali na primeira semana de dezembro de 2019, por intermédio da promulgação da emenda constitucional número 104, foi previsto mais um órgão de segurança pública. Foi inserido o inciso 6. É importante vocês ficarem atentos a isso. Quais são os órgãos de segurança pública previstos no caput do artigo 144? Nós temos a Polícia Federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, polícias civis dos Estados-membros e do Distrito Federal, polícias militares e corpos de bombeiros militares e as polícias penais. Ok? Que é a novidade inserida aí. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse rol é o que? Exaustivo. Portanto, apenas e tão somente essas 6 polícias previstas aí no artigo 144 caput, nesses 6 incisos, é que integram os órgãos de segurança pública. Mais nenhuma outra, entre aspas, polícia pode exercer essas funções. E mais, as funções constitucionais de cada uma dessas polícias estão expressas ao longo dos parágrafos do artigo 144. É possível que exista uma lei regulamentando esses parágrafos, as atribuições dessas polícias? Sim, mas sempre de acordo com a Constituição Federal. E a partir do momento em que uma lei infraconstitucional atribuir a determinado órgão uma atribuição que é de outro constitucionalmente, haverá uma flagrante o quê? Inconstitucionalidade. Joia? Essas são algumas considerações. Se vocês pegarem aí, a Polícia Federal, ela está prevista onde? Lá no parágrafo 1º do artigo 144 da nossa Constituição, estão previstas as atribuições constitucionais da Polícia Federal. Parágrafo 1º, 4 incisos, ok? E é importante vocês saberem esses incisos ali, principalmente da Polícia Federal, porque de forma subsidiária vocês vão chegar às atribuições da Polícia Civil. Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil são polícias judiciárias, ditas polícias judiciárias. O que significa isso daí? Significa dizer que elas atuarão após a prática da infração penal como regra. Praticada uma infração penal, aí sim vai entrar em ação ou a Polícia Federal ou a Polícia Civil para apurar a materialidade e a autoria das infrações
penais. É importante saber as atribuições da Polícia Federal para chegar, por exclusão, às atribuições da Polícia Civil. Vamos analisar cada uma dessas questões aqui. Então, compete ou é da incumbência da Polícia Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Negativo. Se vocês pegarem na Constituição, vão verificar que a atribuição para patrulhamento ostensivo de rodovia federal é de quem? Da Polícia Rodoviária Federal. Está errado aqui. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações, exceto as militares. Professor, parece que está correto. Não está totalmente errada. Mas será que existe alguma outra assertiva mais completa? Por isso que vocês têm que ler todas as assertivas. Às vezes tem uma mais completa aqui. Letra C. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária dos estados. Negativo. Estados, quem que vai exercer? São as polícias civis. Letra D. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e suas entidades autárquicas e empresas públicas, autarquias e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, conforme se dispuser em lei. Professor, parece que está correta também. Eu também estou achando que essa daqui está correta. Mas vamos ver a letra E para ver se a gente descarta. O policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. É polícia judiciária, não compete o patrulhamento o quê? Ostensivo. Se vocês pegarem, vão verificar que o parágrafo 1º, inciso 1, ele foi reproduzido na letra D. Por que a gente vai ter que excluir a letra B? Ela está totalmente errada? Não está, mas ela não está completa, razão pela qual que a gente vai fazer o quê? Vai excluir a letra B. Porque a função de polícia judiciária pode ser exercida pela Polícia Federal ou pelas polícias judiciárias. Maravilha? Vamos para a próxima questão aqui. Também ela é bem simples aqui. Leitura da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição elenca uma série de direitos sociais que são garantidos aos cidadãos. Dentre esses direitos está a garantia de salário mínimo inferior ao mínimo. A garantia de salário inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. Pessoal, essa questão aqui não está correta, não. Se vocês pegarem ali o artigo 7º da nossa Constituição Federal, inciso 7, vão verificar o seguinte. Vejam, artigo 7º, inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Por isso que está errada essa questão aqui. Letra B. O 13º salário com a remuneração parcial ou no valor da aposentadoria. Negativo, não é parcial, é integral. Está lá no inciso 8 do artigo 7º. Vou até colocar aqui também o inciso 7 na letra A. C. Jornada de 5 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Negativo, não são 5 horas, são 6 horas. Isso é o que preceitua o inciso 14. Letra D. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados. Não, preferencialmente aos domingos, inciso 15. A letra E, que é a que está correta, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Está lá no inciso 16 do artigo 7º. Esse artigo 7º é muito bom para fazer o quê? Você memorizar esses direitos ali. Até porque alguns desses direitos serão extensíveis aos próprios servidores públicos, por força lá do artigo 37 e seguintes da nossa Constituição Federal. Com isso, nós finalizamos esse nosso encontro aqui. Voltarei em outras oportunidades. Bons estudos a todos, pessoal, e até nosso próximo encontro. Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um prazer estar novamente com vocês aqui e mais um encontro para a gente deixar algumas dicas importantes para vocês aí que estão se preparando para o concurso de delegado de Polícia Civil do Pará. Vamos ver a primeira questão que eu quero abordar com vocês aqui nesse nosso encontro. O artigo 5º da Constituição Federal enumera alguns direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser observados, devem ser preservados, tanto pelo Estado como por
particulares. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse nosso artigo 5º da Constituição Federal, não só do artigo 5º, mas também dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de direitos fundamentais, mais 2 pontos aqui eu quero observar com vocês ali. Primeiramente, mais 3 pontos na realidade. Qual que é a aplicabilidade dos direitos fundamentais? Vejam, se vocês pegarem o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, vão verificar o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação o quê? Imediata. Mesmo aquelas normas constitucionais de eficácia limitada, elas vão produzir alguns efeitos, pelo menos efeitos mínimos ali. Mas se cair na prova, a aplicabilidade dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, ela é o quê? Imediata. Parêntese, pessoal. Garantias e direitos. Não confundam essas duas expressões, porque os direitos são os bens em si mesmos considerados. As garantias são os instrumentos por intermédio dos quais eu vou preservar os direitos. Direito à vida, direito à locomoção, direito à petição, direito à informação. Aí eu tenho algumas garantias, alguns remédios constitucionais, a partir do inciso 68 do artigo 5º. Habeas corpus vai tutelar o quê? A liberdade de locomoção, direito de ir, vir, estar e ficar. Mandado de segurança é um direito que vai tutelar, é um instrumento que vai tutelar o quê? Direito líquido e certo do indivíduo, dentre outras garantias previstas na nossa Constituição Federal. Fecha o parênteses. Chama atenção também porque o caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, a despeito de sua literalidade, ele é mais amplo. Como assim, professor? Pega o caput do artigo 5º da Constituição. O que ele fala? Todos são iguais perante a lei. Princípio da isonomia formal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Veja, esses direitos, eles não são previstos apenas e tão somente aos brasileiros residentes aos estrangeiros, melhor dizendo, residentes no país. Eles são extensíveis a quem? A toda e qualquer pessoa física, seja brasileiro nato, naturalizado, seja estrangeiro residente ou não no país. Ou seja, inclusive um estrangeiro que esteja a turismo no Brasil, ele pode invocar o quê? Os direitos fundamentais. Se ele for preso de uma forma arbitrária, se for preso ilegalmente, poderá manusear o habeas corpus, por exemplo, ali. Joia? E além disso, esses direitos e garantias também são extensíveis a quem? Às pessoas jurídicas e aos entes estatais. Claro, no que tange às pessoas jurídicas e aos entes estatais, eles são extensíveis naquilo em que houver compatibilidade. Por exemplo, direito de locomoção. Ora, alguém já viu um ente estatal sair correndo ou uma pessoa jurídica sair correndo? Não. Mas o direito de requisição, poder de requisição, ele é inerente a quem? Ao ente estatal. Direito de associação pode ser utilizado por quem? Pelas pessoas jurídicas. Bom, isso daí vocês têm que prestar bastante atenção. E esses direitos fundamentais, eles não se aplicam apenas nas relações entre Estado, pessoas, naquela relação verticalizada. Hoje, nós já é tranquilo, né, a doutrina, a jurisprudência, no sentido também de que esses direitos se aplicam nas relações o quê? Horizontais. Então, direito entre particulares, uma relação jurídica processual ou uma relação jurídica entre particulares, haverá também a incidência do quê? Dos direitos fundamentais. Eles deverão ser observados, deverão ser preservados. Por isso que se fala em eficácia vertical, eficácia horizontal e também a eficácia diagonal. Nós temos uma relação jurídica entre particulares.
o empregado e o empregador. Mas é óbvio que haverá o quê? Que haverá uma força ou uma distinção de poderio muito grande, porque o empregador, em tese, tem muito mais recurso financeiro que o empregado. Então, nessa situação em que, mesmo em havendo relação entre particulares, houver uma disparidade nessa guerra, vamos assim dizer, nessa relação jurídica processual, o Estado poderá intervir. Por exemplo, criando regras em que ocorra a inversão do ônus da prova. Maravilha? Essas são as observações aqui iniciais que eu queria tratar com vocês. Vamos aqui para o texto constitucional e verificar, texto constitucional, desculpa. Vamos para o texto e verificar, à luz da Constituição, o que está sendo cobrado. É garantido o direito de herança. Professor, será que é garantido o direito de herança? Não sei. Vamos ler aqui as demais assertivas para ver se tem outra correta aqui ou se é efetivamente essa a correta. Letra B. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, inclusive aquelas de caráter sigiloso, mesmo que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Será mesmo, pessoal? Se o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, eu tenho direito a ter essa informação ou não? Os direitos fundamentais, vocês têm que lembrar que uma das características é a relatividade, ou seja, eles não são absolutos, salvo a vedação à tortura. Pega aí o inciso 33 do artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Portanto, a parte final aqui está errada. Ela não se coaduna com o inciso 33 do artigo 5º. Letra C. A lei excluirá da apreciação do judiciário lesão, ameaça a direito quando não houver fundamento. Essa é tranquilo, né, pessoal? A lei não excluirá da apreciação do judiciário. Sempre que houver lesão ou violação a direito, o judiciário poderá ser chamado. Está lá no inciso 36 do artigo 5º. Letra D. É assegurado aos presos o respeito à integridade física apenas. Galera, uma dica. Toda vez que tiver expressões como apenas, sempre, nunca, sem exceção, acenda uma luz. Por quê? Há uma alta probabilidade de estar errado. E se vocês lerem bem o texto constitucional, o artigo 5º, vão verificar que aos presos não é apenas e tão somente ao respeito à integridade física que está garantido. Começa a ler lá a partir do inciso 63 da nossa Constituição Federal. Letra E. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos? Claro que não. Elas são o quê? Inadmissíveis. Está lá no 56 da nossa Constituição. Portanto, a letra A é a letra correta. É garantido o direito de herança. Vocês vão verificar esse direito de herança garantido onde? Lá no inciso 30 do artigo 5º da nossa Constituição. Mais uma questão aqui antes da gente finalizar o nosso encontro. A norma maior do Estado brasileiro, a Constituição Federal, estabelece no artigo 4º os princípios que regem as relações internacionais, ok? Então, esse artigo 4º, ele está dentro do título dos princípios fundamentais. Quando vocês estudam os princípios fundamentais, vocês vão ter lá no artigo 1º os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é aquele alicerce da nossa República Federativa do Brasil. Artigo 2º, princípio da separação dos poderes. Artigo 3º, os objetivos fundamentais, que são aqueles ideais a serem alcançados pela República Federativa do Brasil. E o artigo 4º são os princípios que regem as relações no âmbito internacional. Então, precisa memorizar esses 4 artigos. Letra A. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária? Negativo. Isso são objetivos. Está lá no artigo 3º da Constituição. Prevalência dos direitos humanos. Poxa, estou na dúvida, pode ser. Dignidade da pessoa humana.
Artigo 1º, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais são objetivos a serem alcançados. Letra E, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Também é objetivo. A letra B, portanto, é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, que é a prevalência dos direitos humanos. Pega lá o artigo 4º da nossa Constituição Federal e vocês vão verificar. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Maravilha, pessoal? Bons estudos a todos e até nosso próximo encontro.